Pessoal, essa aula a gente vai estar falando de arranjo e combinação, tá certo? Vamos iniciar com os arranjos, certo? Quando a gente fala de arranjo, a gente basicamente vai abordar a princípio com um arranjo simples, né? Vamos falar aqui dos arranjos simples primeiro. Certo? Então, quando a gente trabalha esse tipo de arranjo, né? Qual a característica dele? Você está diferindo seus elementos, né? Você está diferindo suas formas de organização de duas formas. Pela natureza dos elementos e pela ordem. Pô, mas como isso se difere de permutação? A dica que a gente usa arranjo quando a gente trabalha com quantidades diferentes de posição e quando a gente trabalha com diferentes de posição e elementos para colocar. Se a gente coloca 5 cadeiras em 5 locais, a gente vê que é permutação, mesma quantidade. Arranjo não. 8 pessoas em 5 lugares, por exemplo. Então são quantidades diferentes, beleza? Agora, quando a gente pega arranjo, a gente considera muito o termo envolvendo fatoração, né? Então a gente trabalha com fatoração. E obviamente tem uma formulazinha para arranjo, tá certo? Qual é a fórmula que envolve o arranjo? A gente sabe que P, N, né? Quem é o N? Número de elementos. Quem é o P? Quantidade de posições para esses elementos. A fórmula é N fatorial sobre N menos P fatorial. Fórmula importante envolvendo arranjo, certo? Quando for arranjo, eu vou usar essa expressão aí. Como usar essa fórmula? A gente vai fazer essa formulazinha basicamente substituindo e usando os teoremas de fatorial, tá certo? Se a gente for usar o exemplo lá que a gente falou, né? Eu quero colocar, organizar, né? 10 pessoas em 8 lugares. Então eu quero saber quantas maneiras eu tenho de organizar isso. Então, número de elementos N. O maior sempre é o N. Fica a dica. Se ficar na dúvida quem é N e quem é P, o maior sempre é o N. Então eu tenho arranjo 10 organizado de 8 a 8. O meu N é o 10, então vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 8 fatorial. Eu vou precisar botar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar a 1? Não, um jeito que faço é a gente truncar esse fatorial. O que é truncar? A gente para que vezes num número que, ao invés de colocar de 8 lugares, a gente coloca de 2 para facilitar as contas aqui, tá? Então a gente vai parar num número que vai coincidir embaixo, senão a gente vai ter que ficar com um número muito grande. Ó. Então eu botei 2 lugares só. Então aqui vai ficar 10 menos 2, tá? 10 menos 2. 10 menos 2, 8 fatorial. Por que a gente parou lá em cima? Para poder justamente estar cortando esse 8. Então na hora que eu cortei o 8 fatorial, ficou 10 vezes 9, que deu 90. Se fossem realmente 8 lugares, ia ficar 10 menos 8, 2. A gente ia ficar com um número muito grande para fazer conta. Daria certo, mas só daria mais trabalho, tá bom? Então isso aqui é um exemplo que envolve a parte de arranjo, beleza? Então arranjo é importante. Então arranjo é basicamente a utilização desta expressão. E a pergunta sempre tem que ser feita. Diferencia-se pela natureza dos elementos e a ordem. E outra dica é que essas quantidades NP tem que ser diferentes. E se forem iguais, você vai cair num problema de permutação, o que é óbvio, né? Considera NP igual. Aí bota, aqui no lugar de P entraria o N, né? Já que eles são iguais. N menos N, 0. 0 fatorial é 1, cai no problema de permutação, que é N fatorial. Beleza? Tá aqui a formulazinha de arranjo. Mais exemplos, já vamos pegar aí a primeira questão envolvendo a apostila. Primeira questão dos conceituais fala o seguinte, ó, a solução da equação A N3 é igual a 4 a N2.
Quando ele fala N3, aqui é o N de 3 a 3, né? Então a gente vai colocar a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Então ficaria N fatorial dividido por N menos 3 fatorial. Então, ó, N fatorial dividido por N menos 3 fatorial. Isso vai ser igual a 4 vezes. Agora eu vou substituir no lugar do P2. N fatorial sobre N menos 2 fatorial. Então fiquei com uma equação desse tipo, certo? De cara, eu já posso fazer isso aqui. Vai melhorar um pouquinho meu problema. N fatorial dos dois lados tem que ser igual para cortar. Corto. O que mais a gente consegue melhorar isso? Outra coisa que a gente pode melhorar é jogando esse cara para cá. Então vai ficar, ó, N menos 2 fatorial dividido por N menos 3 fatorial. Isso é igual a 4. N menos 2 fatorial é um número menos o outro fatorial. A gente pode abrir, né? Já fica a dica importante. A gente pode transformar isso em N menos 2 vezes. Quando a gente multiplica pelo próximo, a gente diminui 1. Então ficaria N menos 2 menos 1 fatorial. A gente está abrindo, tipo 9. 9 fatorial é 9 vezes 8, tá certo? Isso aqui dividido por N menos 3 fatorial, que é igual a 4. Só que N menos 2 menos 1 é a mesma coisa que N menos 3. Certo? O que eu posso falar aqui nesse caso? Ó, N menos 3 fatorial morreu com N menos 3 fatorial embaixo. Então isso aqui ficou N menos 2 igual a 4. Então o meu N vai ser igual a 6. Qual é o gabarito deste problema? O gabarito aí vai ser letra D. Beleza? Gabarito letra D. Questãozinha aí que só envolve processo de truncamento do arranjo. Beleza? Número 2. Vamos pegar aí mais um exemplo para a gente estar exercitando. Para concorrer à eleição de diretor e vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. Então, ó, diretor e vice. Então, existe no problema 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor. O segundo mais votado de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor? Quando ele coloca isso, ele está querendo que você coloque N igual a 8 e P igual a 2. Mas por que isso aqui é arranjo? Porque se você escolher, se o primeiro for diretor e o segundo vice, faz toda a diferença, né? Se eu quiser escolher só 2 candidatos, tem lá 8 candidatos, eu quero pegar 2. Qual é a chance que eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho de pegar esses 2? Aí tanto faz, eu escolher um ou outro. Mas na hora que eu coloquei posições diferentes, a ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo. Então aqui é só substituir a formulazinha de arranjo, né? A gente vai pegar a fórmula de arranjo onde N igual a 8 e P igual a 2. Por isso que é arranjo. Então vai ficar 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial. Abrindo, ó, 8, 7, 6. Por que eu parei no 6? Porque embaixo eu tenho 6. Pô. Eu quero facilitar a minha vida, eu não quero complicar ela. Vou cortar aqui. Então isso aqui vai ficar 8 vezes 7 dá 56. Então o gabarito aí nesse caso também será letra D. Beleza? Agora a gente vai estar partindo para combinações. Vocês vão fazer o restante do capítulo aí de exercício. No tópico combinação, falar primeiro da simples. Quando a gente fala de combinação, agora eu estou falando que os elementos, né, as organizações se diferenciam pela natureza dos elementos. A ordem não importa.
Qual a diferença dele para arranjo? Basicamente, porque no arranjo a ordem vai importar, igual lá no caso do diretor e vice. A combinação não poderia ser usada naquele processo, porque lá diferencia as posições. Se eu escolher um ou outro primeiro, faz diferença. Aqui não. Se eu quero selecionar, por exemplo, daqueles 8 candidatos, uma dupla em que fossem dirigir juntos, sem diferença de cargo, eu colocaria combinação simples. Como tem diferença, um é diretor e o outro é vice, coloquei arranjo, porque a ordem importa. Se eles fossem tivessem a mesma posição, tanto faz a ordem, né? Porque aí eles teriam a mesma relação. Então aí seria a combinação simples, beleza? Então qual a formulazinha de combinação? Eu sei que combinação, não confundir, a combinação ela é n fatorial sobre n menos p fatorial, até aqui parece arranjo, só que entra mais um termo aqui. Então essa é a minha fórmula envolvendo combinação, beleza? Um outro jeito de você chamar isso aqui é falar que isso aqui é o número binomial, né? Então isso aqui ficaria NP. É a mesma coisa, né? A gente vai abordar desse jeito aqui em outro momento, beleza? Como eu trabalho um problema envolvendo combinação, por exemplo? Se eu for considerar, vamos lá, eu quero organizar 8 médicos. Vou botar 7 médicos. Né? Eu tenho 7 médicos lá. Onde 3 são cardiologistas, 2 são neurologistas e 2 são pediatras. Beleza? Então, sabendo disso, tenho duas perguntas. Primeira delas, quantas maneiras distintas de organizar uma equipe com 2 médicos? Pergunta aí, de bem direta. Letra B. Quantas maneiras distintas de organizar uma equipe com... Aqui pode colocar 3 médicos. Tá? 3 médicos. Com um cardiologista, um neurologista e um pediatra. Vamos fazer aos poucos. Primeira opção, a gente está falando o seguinte. Eu tenho 3 médicos, não importa a especialidade, não estou definindo. Eu tenho 7 médicos e quero escolher 3. Então aqui seria uma combinação. 7 médicos, n igual a 7. E P igual a 3. Então é só substituir. Vai ficar 7 menos 3 vezes 3 fatorial. Certo? Então, ó, 7. Vamos começar por baixo. Eu vou ficar com 7 menos 3, 4 fatorial. 3 fatorial. Então, o 7 eu vou abrir até o 4 para facilitar. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Esse 4 fatorial eu posso cortar. Na hora que eu corto, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. O 3 eu vou abrir até o final para simplificar. 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Cortei com 6 em cima. Então aqui eu posso formar essa equipe de 35 maneiras. Só que eu não especifiquei, né? Aqui pode ter 3 cardiologistas, entendeu? Não preciso ter nenhuma posição definida. Na letra B isso já não acontece. Eu distingui, eu quero exatamente um cardiologista. Então eu vou agrupar. Então eu vou fazer, ó, uma combinação. Quantos cardiologistas tem? 3 em uma posição. Então, ó, N igual a 3
certo? E uma posição, n igual a 3, p igual a 1. Porque, ó, 3 para 1, porque agora eu estou definindo, não é só médico, eu tenho uma certa quantidade. O outro cálculo, neurologista é só 1, só que eu tenho 2, então vai ficar 2 fatorial, 2 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Por último, 2 pediatras para uma posição, então mesma coisa que o de cima. Vamos resolver. 3 fatorial é o 3 vezes 2 fatorial. Aqui 3 menos 1 é 2 fatorial vezes 1 fatorial. 2 fatorial morreu, 1 fatorial é 1, então 3 dividido por 1 é 3. Aqui ó, vai ficar 2 fatorial dividido por 1 fatorial, 1 fatorial. Isso aqui dá 1, então a resposta 2. Isso aqui vai dar a mesma coisa, né? Mesma conta. A gente dividiu, mas isso é uma coisa só. Então, nesse caso, depois que a gente decompôs tudo, é só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Olha como mudou quando a gente aumentou a restrição. Ó. Olha como mudou. Aqui não tinha restrição nenhuma e aqui está com restrições quanto à quantidade de médicos de cada um. Né? Eu tenho um cardiologista, um neurologista e um pediatra. Então aqui eu restringi, então obviamente diminuiu a quantidade de possibilidades. Vamos fazer só um exercício aí da apostila, questão de número 1, tá? Exercício conceitual. Então, exercício conceitual aí é do INSPER. Então, vamos lá. Questão número 1. Um dirigente sugeriu a criação de um torneio de futebol chamado Copa dos Campeões, disputado apenas pelos 8 países que já foram campeões mundiais. Os 3 sul-americanos, Uruguai, Brasil e Argentina, e 5 europeus, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. As 8 seleções seriam divididas em 2 grupos de 4, sendo os jogos do grupo A disputados no Rio de Janeiro e o grupo B disputados em São Paulo. Tá, então você tem 8 seleções, 3 sul-americanas, 5 europeias. Além disso, você quer dividir esses 8 em 2 grupos com 4 cada um. As 2 seleções serão divididas em 2 grupos com 4, sendo os jogos A. Então você tem o A vai ser disputado no Rio de Janeiro e o B em São Paulo. Isso tudo aí foi o que ele falou. Considerando os integrantes de cada grupo e as cidades onde serão realizados os jogos, o número de maneiras diferentes de dividir as 8 seleções de modo que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo é. Então a maneira mais simples de você estar fazendo esse problema é considerar o quê? Se você tem 2 sul-americanos e o outro vai estar no outro grupo, né? Então se eu considerar em um dos grupos, eu tenho 3 seleções sul-americanas, combinação 3 de 2 a 2, e eu vou ter 5 europeias, também vão ser combinadas de 2 a 2. Eu vou multiplicar, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é para um grupo. Como eu tenho 2 grupos, eu multipliquei por 2. Então, 3 sul-americanos em 2 posições no grupo A, 5 europeus em 2 posições no grupo A. Multipliquei por 2 porque são 2 grupos. Então, fazendo essa conta, vai ficar 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui, 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 1 fatorial, 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Então isso aqui vai ficar, ó, cortei. 2 fatorial é igual a 2, tá certo? Se ele é igual a 2, eu posso cortar com esse 2 aqui da frente.
Então, essa resposta ficaria 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui dá 60. Então, o gabarito, 60 seria justamente a letra D. Beleza? Então, o gabarito dessa questão. Próxima aula a gente vai estar fazendo mais exercícios desses dois capítulos, né? Fizemos 2 aí hoje, são capítulos curtinhos, envolvendo arranjo simples e combinação simples. Aquele abraço, gente. Até a próxima aula.